Variação com o cubo. Temos valores de x e y. X representa uma grandeza qualquer. Y representa também uma grandeza qualquer, mas que depende de x. Quando x é igual a 1, y é igual a 1. Quando x é igual a 2, y foi para 8. Quando x é igual a 3, y foi para 27. Então, duplicando o valor de x, vejam vocês, vezes 2, vejam que y torna-se 8 vezes maior. Por quê? Porque foi multiplicado por 2 também, só que elevado ao cubo. Triplicando o valor de x, vezes 3, y torna-se 27 vezes maior. Por quê? Porque foi multiplicado por 3 também, só que elevado ao cubo. Ou seja, tudo o que acontece com o valor de x, acontece também em y, só que elevado ao cubo. Aqui é 8 e aqui é 27. Duplicou vezes 8. 8 vezes mais. 8 vezes maior. Triplicou vezes 3 ao cubo, 27 vezes maior. Então é isso que está escrito aqui. Duplicando um valor de x, y é multiplicado por 2 ao cubo. Y torna-se 8 vezes maior. Triplicando um valor de x, y é multiplicado por 3 ao cubo, tornando-se 27 vezes maior. Quadruplicando um valor de x, y é multiplicado por 4 ao cubo. Y é proporcional, então, ao cubo de x. E, colocando, então, y é proporcional ao cubo de x. Então, nós vamos substituir a proporcionalidade por igual e uma constante de proporcionalidade. Y é igual a k x ao cubo, onde k é uma constante de proporcionalidade. Neste caso, a nossa constante de proporcionalidade vai ser y dividido por x ao cubo. Se y é proporcional a x ao cubo, a constante de proporcionalidade é y sobre x ao cubo. Ou seja, primeira linha, 1 dividido por 1 ao cubo é 1. Segunda linha, y por x ao cubo. 8 dividido por 2 ao cubo, que é 8 dividido por 8, e que é 1. Terceira linha, y dividido por x ao cubo, que é igual a 27 dividido por 3 ao cubo, que é 27. Então, 27 dividido por 27 resulta 1. Então, a nossa constante de proporcionalidade é 1. Neste caso, y é igual a k x ao cubo, y é igual a 1 vezes x ao cubo, que é o próprio x ao cubo. Essa é a relação matemática entre x e y. Aqui temos o exemplo do cubo. Então, o volume do cubo é L ao cubo. Observação. O volume é a área da base vezes a altura, que neste caso a área da base é lado vezes lado, porque eu tenho um quadrado. Então, L vezes L vezes a altura, que é o próprio lado. É a medida, os três lados são exatamente iguais. Então, L ao cubo. A constante de proporcionalidade aqui também vai ser 1. Por quê? Porque volume dividido por L ao cubo vai ser 1 dividido por 1, que deu 1. Volume dividido por L ao cubo na segunda linha vai ser 8 dividido por 2 ao cubo, que vai dar 1. E, igualmente, 27 dividido por 3 ao cubo, que deu 27, que vai dar 1. Então, esse é um exemplo de duas grandezas, volume e lado, que se relacionam desta maneira. Então, o volume do cubo é uma constante vezes L ao cubo. K vezes L ao cubo. Neste caso bem particular, como na tela anterior, K é igual a 1, então V é igual a L ao cubo. O volume de uma esfera. Vejam que a constante de proporcionalidade aparece de uma outra forma. Aqui, K é igual a 4/3 de π, onde π é um número irracional, porque não pode ser expresso da forma A sobre B. Então, π é igual a 3,14, etc.
Então, nós temos que, se o volume é proporcional ao cubo de R, se para um raio R nós temos um dado volume, significa então que para o dobro de R, o volume vai ser multiplicado por 2 ao cubo vezes o volume anterior. Para o triplo do raio, nós teremos 3 ao cubo vezes o volume anterior. Para 4 vezes o raio inicial, nós teremos 4 ao cubo vezes o volume anterior. Então, aqui nós teremos 8 vezes o volume anterior, aqui nós teremos 27 vezes o volume anterior, e aqui nós teremos 64 vezes o volume anterior. Resumo da variação com o quadrado e variação com o cubo. Vejam vocês que aqui nós temos uma variação com o quadrado. Então, para x igual a 1, nós temos y igual a 1. Duplicou, aqui ficou multiplicado por 2 ao quadrado, que é 4. Duplicou. Triplicou, vezes 3. Deste lado, vezes 3. Deste lado, vezes 3 ao quadrado. Quadruplicou, vezes 4. Aqui, vezes 4 ao quadrado. Vejam que quando x igual a 1 aqui, lá também nós temos x igual a 1, y igual a 1. Quando x igual a 2, aqui foi multiplicado por 4. Em compensação, aqui foi multiplicado por 2 ao cubo, que é 8. Quando aqui triplica, aqui foi multiplicado por 9. Lá foi multiplicado, aqui triplicou também, lá foi multiplicado por 3 ao cubo, que dá 27. Aqui quadruplicou, aqui foi multiplicado por 4, perdão. Aqui foi vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Só que aqui foi multiplicado por... Aqui é multiplicado por 4, e o correspondente y foi multiplicado por 4 ao cubo, que dá 64. Então, os valores de y na proporção variação com o cubo aumentam muito mais rapidamente do que na variação com o quadrado. Vejamos. Aqui nós temos uma variação com o quadrado. Y varia com x ao quadrado. Aqui nós temos uma variação com o cubo. Y varia com x ao cubo. Então, nós teremos para x igual a 1, y igual a 1. 1 e 1 é mais ou menos aqui. Na metade é 5, 1 é mais perto do eixo. 2 com 4. Se aqui é 10, 4 é um pouquinho antes da metade. 2 com 4. X igual a 3, y igual a 9. 9 é um pouquinho antes de 10. Então, 3 e 9. X igual a 4, y igual a 16. 16 é um pouquinho acima, entre 10 e 20, um pouquinho acima de 15, que seria aqui. Então, 16 é mais ou menos aqui. Nós queremos o esboço do gráfico. Agora, unindo os pontos, nós temos marcados no gráfico, mais ou menos isso aqui. Vamos fazer o gráfico dessa tabela, que é uma variação com o cubo. X igual a 1, y igual a 1. Aqui, mais ou menos, também. Só que agora, para x igual a 2, já foi para 8. Aumentou muito mais rapidamente. 2 e 8 é perto de 10. Para x igual a 3, nós temos y igual a 27. 27 é quase em 30. Para x igual a 4, nós temos y igual a 64. 60, 64 é quase 65. Vamos unir os pontos desde a origem. Então, ele vem, passa por aqui, para esse ponto. Nós podemos observar que na variação com o cubo, que é essa linha alaranjada,
há um aumento muito mais significativo do que na variação com o quadrado. Então, nós dizemos que na variação com o cubo, y aumenta muito mais rapidamente do que na variação com o quadrado.